macio, super cremoso e aveludado. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o brigadeirão de ninho com Nutella. E você já sabe que essa combinação é sucesso, né? É fazer e vender, porque além de deliciosos, os brigadeirões são lindos e deixam todo mundo com água na boca. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E aproveita e me conta nos comentários quais seriam as combinações de sabores que você faria nesse brigadeirão? Ou então me mandar aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. Quer saber sobre preço de custo, armazenamento e validade? Então não vai perder as dicas que eu deixo no final do vídeo, combinado? Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar a nossa receita pela massa do brigadeiro. Para ela, eu vou usar uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite ninho e vou mexer tudo até dissolver o leite em pó. Agora que eu desfiz todos os gruminhos de leite em pó, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Mexo novamente só para incorporar tudo e vou levar a panela para o fogão em fogo médio até o brigadeiro dar o ponto. E eu vou te dar algumas dicas que é para você conseguir um brigadeiro sempre perfeito. Para brigadeiros clarinhos, é importante usar sempre o fogo médio. Com o fogo alto, o brigadeiro vai queimar e com fogo muito baixo ele vai demorar demais a cozinhar e aí vai escurecer, vai ficar aquele brigadeiro mais marronzinho. A cor do leite condensado também é muito importante. Quanto mais branquinho ele estiver, mais clarinho vai ficar o brigadeiro. E para isso você tem que estar atento à data de fabricação. Quanto mais novinho, mais próximo da data de fabricação ele estiver, mais clarinho também ele vai estar. E outra coisa, quando ele começar a aquecer, tem que mexer o tempo todo. Se você descuidar 1 segundo desse brigadeiro, eu te garanto, ele vai queimar. A gente sempre precisa usar panelas de fundo mais grosso e espátulas de silicone para raspar todo o brigadeiro do fundo da panela. O ponto correto é esse aqui, quando ele está desgrudando totalmente da panela. Eu inclino a panela e ele se solta completamente do fundo. A gente chama esse ponto de ponto cambalhota. E quando eu passo a espátula, você pode perceber que ele não se junta mais. O ponto é esse aqui. Ele fica bem cremoso, mas ao mesmo tempo você pode ver que ele está firme e estruturado. E quando ele cai por cima do brigadeiro que está na panela, ele não se mistura mais com a massa. Agora que o brigadeiro está pronto, eu vou desligar a panela e mexer com o fouet por mais 1 minutinho para desfazer todos esses gruminhos que ficaram aqui. Olha só agora a textura e o brilho dessa massa de brigadeiro depois que a gente mexeu com o fouet. Olha só como ela fica linda. Agora que o brigadeiro está pronto, eu forrei a mesa com plástico filme e vou despejar o brigadeiro aqui por cima dele. Agora é só fechar o filme, tomando cuidado para não ficar ar aqui dentro. E eu vou deixar esse brigadeiro descansar por pelo menos 6 horas antes de enrolar. E se você quiser, pode congelar a massa desse jeitinho mesmo por até 3 meses no freezer ou por até 30 dias no congelador da geladeira. Enquanto o brigadeiro descansa, eu vou porcionar a Nutella e vou te mostrar o jeito mais fácil do mundo de fazer isso. Para porcionar a Nutella, eu vou usar a placa porcionadora da Blue Star de 20 gramas. Eu misturo muito bem a Nutella e isso é importante para ela ficar sempre cremosa. Quando o pote fica parado em descanso, a gordura da Nutella se separa da massa e fica na superfície. E aí, se a gente tira a Nutella só por cima, a gente retira toda a gordura. Por baixo fica só o açúcar. E aí a Nutella não dá aquele ponto nem de bico para decoração e a que vai ficando aqui no fundo do pote vai ficando cada vez mais dura. Esse é o segredo para você ter uma Nutella sempre perfeita. Me conta nos comentários se você já conhecia essa dica. Agora que está tudo muito bem misturado e homogêneo,
eu já posso usar a Nutella. Eu coloquei a placa sobre uma superfície e forrei essa superfície com um saquinho plástico, ou você pode forrar também com filme. Agora eu vou passar desmoldante nas cavidades da placa, retirar o excesso aqui por cima e eu vou preencher as cavidades da placa com a Nutella. Eu coloquei a Nutella numa manga de confeitar para facilitar ainda mais o meu trabalho. Trabalhando desse jeito fica muito mais fácil de porcionar a Nutella e principalmente de padronizar o meu brigadeiro. Depois de preencher as cavidades, eu vou dar uma batidinha aqui só para acertar tudo. E agora eu vou levar essa Nutella para o congelador para ela dar uma leve firmadinha. Depois de algumas horas, você pode perceber que a Nutella já está bem firme e a gente vai desenformar. E como a Nutella fica bem firme, é mais fácil virar a placa ao contrário para desenformar. Agora eu vou usar a espátula que vem na própria placa para ajudar a desenformar as bolinhas. É só levantar a placa, algumas bolinhas já vão se soltar com facilidade. E se alguma tiver um pouco mais grudada, você usa a esteca para empurrar. Olha só como a Nutella fica perfeitinha. Eu transferi a Nutella porcionada para outro pratinho e agora eu vou levar para o congelador até que ela fique totalmente congelada. Esse passo é muito importante para a gente continuar nossa receita. Depois de algumas horas o brigadeiro descansou, ele está em temperatura ambiente e a gente vai abrir e porcionar. Quando o brigadeiro se descola assim, com facilidade do filme, é sinal de que ele está no ponto correto. Olha só a textura dessa massa de brigadeiro. Ela fica maleável, brilhante e muito fácil de trabalhar. Agora que está tudo pronto, a gente vai usar a balança para porcionar a massa em partes de 80 gramas. Eu forrei ela com filme e vou pesar as massas. Tirei a tara e agora nós vamos pesar mais 2. Estou fazendo o brigadeirão nesse tamanho, mas se você quiser, você pode fazer um pouco menor também, tá? Fica a seu critério. Agora eu vou dar uma enrolada de leve nesse brigadeiro, só para ele ficar mais certinho e ficar mais fácil da gente rechear. Não precisa ficar redondinho, tá? É só para facilitar aqui mesmo o trabalho. Eu quero que o brigadeirão tenha 100 gramas de peso total. Como eu porcionei a Nutella em partes de 20 gramas, eu preciso porcionar o brigadeiro em partes de 80 gramas. Isso porque eu quero que o meu brigadeirão tenha 100 gramas. Então, 20 gramas da Nutella mais 80 do brigadeiro vai me dar um brigadeirão com os 100 gramas que eu quero. Eu porcionei todos os brigadeiros e a Nutella já está bem congelada. Agora é hora da gente montar os brigadeirões. E esse processo precisa ser bem rapidinho porque a Nutella derrete muito rapidamente. Eu vou pegar a massa do brigadeirão, vou abrir. Não pode abrir muito fina, que é para ela não rasgar e a Nutella vazar, tá certo? Agora eu coloco a Nutella aqui dentro e fecho o brigadeirão. É importante limpar a mão depois de tocar a Nutella, para o seu brigadeiro ficar bem limpinho, não ficar todo sujo, todo manchado de Nutella. Agora a gente vai modelando com delicadeza e eu vou pressionar para ele ficar mais achatadinho. Eu não quero ele totalmente redondinho, tá? Acerto, ó, deixo bem redondinho. Olha como fica a lateral dele. E assim eu vou repetindo o processo com todos os brigadeirões. E se você ainda tem dúvidas sobre o preparo dos brigadeiros, a gente tem um conteúdo que é mais completo do que muito curso que a gente vê por aí aqui no canal. E o melhor, né? Eles são totalmente gratuitos. Eu vou deixar o link dessa playlist de vídeos de brigadeiros aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir. Eu te garanto que você vai amar. Agora que os brigadeirões estão enrolados, vem o último passo mais fácil de todos, que é passar eles no granulado.
É só colocar o brigadeirão no pote de granulado e cobrir. Eu tô usando um granulado de chocolate, mas você pode usar o granulado da sua preferência, tá bom? É importante dar umas batidinhas assim aqui por cima do granulado para ele aderir bem ao brigadeirão, tá? Dou uma balançadinha para retirar o excesso. E agora a gente vai só acertar o formato dele e passar a mão assim por cima para o granulado ficar bem aderido. Olha só que beleza esse brigadeirão. Me conta, ele dá água na boca, né? E o melhor de tudo é que os brigadeirões são incríveis e super fáceis de fazer. E além de lindos por fora, os brigadeirões são simplesmente perfeitos por dentro também. Olha só que coisa mais deliciosa! Eles deixam todo mundo encantado, com água na boca. E também não é para menos, né? O brigadeiro de ninho é suave, super cremoso e Nutella é sempre uma delícia. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de brigadeiro preferido. E já aproveita para deixar o seu joinha. Se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Eu deixei todas as informações de rendimento e também de preço de custo e sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? É só você clicar embaixo do título do vídeo e rolar a tela. A validade da massa do brigadeiro antes de enrolar é de até 10 dias, se ele estiver bem embaladinho dentro da geladeira, ou de até 90 dias congelado no freezer. Claro que essa validade vai depender de algumas características, como, por exemplo, a qualidade dos insumos que você usa, o armazenamento correto e até mesmo o ponto que você deu no brigadeiro. Então, precisa fazer o teste na sua cozinha para poder conferir a validade certinha. Depois de enrolados, a validade dos brigadeirões é de até 4 dias. Mas eu indico que você faça uma quantidade maior de massa, congele tudo já porcionado e deixe para enrolar os brigadeirões no dia da entrega ou no dia da venda. Com essa receita, você também pode criar sabores variados, como o brigadeirão de ninho com Oreo, de ninho com chocolate, de chocolate com caramelo, enfim. Você pode criar um menu completo de brigadeirões para vender no delivery na pronta entrega. E aí, me fala, o que você achou do nosso brigadeirão de ninho com Nutella? Me conta também nos comentários que sabores de brigadeiro você gostaria de ver por aqui. Além dessa receita de brigadeirão de ninho com Nutella, a gente já fez aqui no canal também o brigadeirão de Oreo, que é delicioso e recorde de vendas no delivery. Para conferir a receita, é só clicar na imagem que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!